verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 11. A paz bendita do Senhor Jesus seja com todos. O nosso tema é os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo. Ouvintes, embora os dons sejam do Espírito Santo, não significa que os que têm os dons são cheios do Espírito Santo. Os dons espirituais Deus dá para filhos e para quem não é filhos. Está escrito no Salmo 68, versículo 18. Tu que subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus estivesse entre eles. Em Romanos capítulo 11, no versículo 29, está escrito: porque os dons e a vocação são sem arrependimento. O que significa que uma pessoa, mesmo ela desenvolvendo um dom, como línguas estranhas, interpretações das línguas, profecias, cura, visão, sonhos, essa pessoa, ela pode ter esses dons e não ter nela o doador. Quem é o doador? O Espírito Santo. Então, Deus dá dons para os filhos e dons para os que não são filhos. Agora, o Espírito Santo, Deus só dá para filhos. Portanto, Deus só dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Pai. Então vejam a diferença. A pessoa que tem
o Espírito Santo, ele tem que ter o fruto do Espírito. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança, a fé. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela torna-se uma árvore frutífera de bons frutos, enquanto que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode até ter um dom do Espírito, mas não ter o Espírito, portanto, frutificando, dando frutos segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. São Mateus, capítulo 7, do 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Notaram que eles aqui falaram para Jesus que expulsaram demônios, profetizaram, fizeram até maravilhas. Jesus não questionou. O questionamento aqui é que eles praticavam a iniquidade. Nesse caso, que são pregadores, são crentes que conhecem a verdade, mas não andaram no caminho da verdade. E vivemos em um tempo onde isso acontece frequentemente. E fico pasmado, é que as pessoas lotam seus templos, são explorados
são enganados e eles nunca apontam para a porta estreita. E quem é esta porta estreita? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por ser estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Então, eles não conseguem apontar a porta estreita porque não tem justamente o Espírito Santo. Por quê? Porque a porta estreita, o caminho estreito é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse em São João 10, no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. Sim, ele é o caminho. São João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vejam, agora esta porta, esse caminho que é Cristo, você pode chamá-lo de palavra, porque Cristo é a palavra. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É o verbo, palavra, que se fez carne. São João 1:1. E um pregador, pastor, para guiar o povo em toda a palavra, ele tem que ter o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso guia. São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Portanto, estes que não têm o Espírito Santo e guiam as pessoas através apenas dos dons espirituais, eles são guias cegos. Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. E se um guia cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. As pessoas, elas estão cegadas, olhando somente para as coisas terrenas. E quando aparece um homem cheio de dons, muitas pessoas lhe acompanham, mas lhe acompanham para o abismo, para o buraco. Sim, porque são guias cegos. Não apresenta o caminho estreito, a porta estreita. Portanto, não apresenta o caminho da salvação. E, consequentemente, apresentam ao povo o caminho da perdição.
O que eu estou falando, eu tenho sustentação bíblica. Os dons é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Deus dá dons até para os rebeldes. Portanto, Deus dá dons para os filhos, mas dá dons para os rebeldes. Sim. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele não despreza os dons. Os dons é para a edificação da igreja. E ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? É o amor, ágape. Começando pelo capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Portanto, está claro que uma pessoa pode executar, desenvolver um dom espiritual sem ter o amor de Deus. Portanto, sem ter o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque em Romanos capítulo 5, versículo 5 está escrito: e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um pregador sem o amor de Deus, o amor dele é o amor do dinheiro, é o amor da fama, é o amor da popularidade, é o amor das riquezas terrenas. E ele não tem amor às almas, aquele amor divino mencionado em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um verdadeiro homem de Deus, ele tem esse amor, e ele mostra o caminho da salvação, que entrando pela porta estreita, caminhando no caminho estreito, porque Cristo morreu pelas almas, e não tem dois caminhos, só existe um caminho, que é o Senhor Jesus, caminho de renúncia. Mas o verdadeiro pregador, ele prega isso. Ainda que sua igreja, o templo ao qual ele assiste as pessoas, não tenha muita gente. Mas os que têm, ele está guiando de fato para a vida eterna. Que Deus vos abençoe grandemente. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa, Pai Santos, nossos ouvintes,
revelando a palavra para eles, abrindo seus entendimentos e curando os doentes, libertando as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém.